Acabei de entubar. Qual droga eu uso para sedar meu paciente? Essa foi uma pergunta que eu recebi hoje de um dos mentorados dentro da nossa mentoria Medicina Brasileira de Verdade, mas eu quis esticar um pouco mais a corda. Eu falei, tá, mas você quer saber exatamente qual a droga você quer sedar ou você quer saber como sedar? Porque honestamente, usar uma bomba infusora é muito fácil. Escolher uma droga para usar ali, não sei se é das decisões mais complexas, mas eu acho que a gente tem muita coisa para poder contar, para poder ensinar para vocês com relação a essa dúvida, que eu tenho certeza que é a dúvida da maioria das pessoas. Então hoje o nosso artigo comentado vai ser uma dúvida comentada. Então roda a vinheta, Luizão. Depois desse roda do Galvão Bueno, vamos então responder a dúvida. Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar um link para você clicar. Na verdade vai ter mais de um link, mas eu vou deixar um link para você clicar, que é o link da nossa tabela de drogas. Então eu sei que você tá doido para te dar uma tabela de dose, uma dose, vai colocar aqui. O Luiz até vai colocar também ao longo do vídeo, mas aqui embaixo do vídeo vai ter uma tabelinha super bacana para vocês, muito prática, a melhor tabela que eu já vi na nossa vida, na minha vida, com relação ao uso de drogas. Então vamos lá. Você acabou de entubar um paciente, tá aí nos seus confins, na UPA, na UTI, e você quer sedar esse paciente. Primeira coisa que eu gostaria que você se perguntasse é: este paciente precisa de sedação contínua? O que eu quero dizer com isso? E não sei se vocês já viram vídeos nossos, eu sempre falo sobre isso. Quando você vai indicar sedação contínua para o paciente, existem apenas três indicações absolutas e uma indicação relativa. Então acompanhe o vídeo, enquanto isso só dá um like aqui já e já inscreve no canal. Mas eu vou te falar essas primeiras 3 indicações de sedação de forma absoluta, na qual a sedação é tratamento. E aí você vai entender por que isso é tão importante. Primeiro, paciente neurocrítico, neurotrauma, TCE, até mesmo paciente com estado de mal não convulsivo, AVC hemorrágico, enfim, neurocrítico. Mas o grande protótipo desse neurocrítico, neurotrauma, paciente com trauma crânioencefálico. Segundo, paciente com SARA, paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo grave, aquele paciente que você vai precisar controlar muito a ventilação dele. E terceiro, e lembre que são só 3 indicações de sedação, eu sei que você está se perguntando, agora entra a ventilação mecânica, mas não é ventilação mecânica. A terceira é choque hemodinâmico com hiperlactatemia. O que eu quero aqui é acoplar minha oferta e consumo. Eu não vou aprofundar muito, porque hoje o tema é sobre sedação, mas são essas 3 indicações de sedação de maneira absoluta, ok? E aí, pessoal, dito isso, antes de falar da indicação relativa, eu quero construir com vocês aqui este pensamento, este mapa mental. Se são essas 3 indicações de sedação, essas 3 indicações absolutas, significa dizer que são as 3 indicações que a sedação faz parte do tratamento. Concorda comigo? Um paciente neurocrítico, eu preciso sedá-lo porque isso faz com que eu diminua o consumo metabólico cerebral, ou seja, faz parte do tratamento. Dentro desse conceito de que isso faz parte do tratamento, eu preciso, então, setar esta minha sedação para que o RAS do meu paciente, e aí vai a tabelinha do RAS aqui também para você entender do que eu estou falando, você que não tem muita conexão com o RAS, seja -5. -4, -5. Ou seja, sedação profunda. Eu preciso tratar. A sedação faz parte do tratamento. Neste contexto, RAS -5. E aí, qual droga eu vou usar para poder fazer uma sedação contínua no paciente com RAS -5? Primeiríssima escolha não é midazolam. Primeiríssima escolha é propofol. É a droga que a gente vai utilizar, e aqui eu não estou falando de indução anestésica, eu não estou falando de intubação, sequência rápida, eu estou falando de sedação contínua. A dúvida é, acabei de intubar, vou colocar meu paciente em sedação, qual droga usar nesse contexto de indicação absoluta? Propofol é sua droga de primeira linha. Ah, Gabriel, mas eu já vi, você acabou de falar de choque, meu paciente está chocado, Propofol faz cardiodepressão, blá, blá, blá. Veja, eu até concordo. Óbvio, Propofol tem um efeito cardiodepressor, mas vou te ser honesto, a sua alternativa ao Propofol nesse contexto, que seria o midazolam, é tão ruim que eu, Gabriel, isso é uma opinião de especialista, eu, Gabriel, indico que você utilize Propofol, nem que você tenha que escalonar um pouquinho a droga ali, vasoativo, tá bom?
Eu sei que isso é controverso, mas é a minha opinião, tá bom? Esse é o meu canal, eu dou brincadeira. É uma opinião de especialista, obviamente. Então, Propofol é a sua droga de escolha. Ah, Gabriel, eu só tenho midazolam. Cara, só tem midazolam, é a droga que você vai usar. Eu só sei usar midazolam. Bem, eu sugiro que você, além do nosso canal aqui, faça a nossa mentoria, faça algum curso nosso para você aprender também a utilizar Propofol, ok? Então, Propofol, midazolam. Ketamina é uma droga que tem ganhado ali espaço cada vez mais, mas ainda para infusão contínua, eu sou uma pessoa que ainda tem um pé atrás, ainda não tem tanto trabalho, tanto estudo. Na nossa mentoria, o Ricardo, ele tem muito conhecimento com ketamina, ele até indica mais ketamina. Mas eu aqui, de uma maneira geral, vou deixar a ketamina para uma condição muito de especialista. Eu não recomendo que você saia fazendo ketamina em infusão contínua para todo mundo ainda, ok? Uma outra droga que você pode associar, que pode estar nesse contexto, é a própria dexmedetomidina, tá? O Precedex, para quem tem mais familiaridade. É uma droga que eu não recomendo que você utilize ela de maneira única e absoluta para sedação contínua com o objetivo de fazer um RAS-5, porque é uma droga que não tem um efeito sedativo tão potente nesse aspecto para gerar esse RAS-5. Geralmente vai precisar de uma dose mais alta, uma dose que pode se associar a uma grave hipotensão. E os trabalhos ali, Propofol e Precedex, não mostraram muita diferença neste contexto de sedação mais profunda, ok? Então, a gente fica... Eu boto o carimbo aqui, Luizão. Bacana aqui. Põe aqui o carimbo aqui, que a gente vai usar Propofol como droga de primeira linha nesse contexto de sedação absoluta. E eu sei que você está aí me questionando e criticando, perguntando cadê o fentanil? Bem, essa é uma outra crítica que eu faço muito forte. Opioide, pessoal, é uma droga que tem muita associação aí com dependência e tudo mais, e com vários efeitos colaterais. A gente, obviamente, tem que dar analgesia, tá? Mas eu te pergunto, se você está fazendo analgesia, por quê? Se for um paciente com TCE, politrauma, fratura, grandes cirurgias, por exemplo, é óbvio que você pode usar um opioide mais potente, mais forte. Mas num contexto de uma intubação, por exemplo, num paciente séptico, num paciente com SARA, ou mesmo num TCE que não teve tanto trauma assim, pelo amor de Deus, fentanil é uma droga com altíssima potência opioide. A minha recomendação é que a gente comece a utilizar muito mais morfina, que só pelo fato de não ser fentanil já vai ter muito menos efeito colateral, porque tem uma potência muito menor aqui, menos dependência e tudo mais, potência para gerar abstinência, né? E essa morfina, inclusive, nem em infusão contínua. 2 a 10 miligramas, 4 a 10 miligramas, de 4 em 4 horas de opioide associado à dipirona, por exemplo, de uma maneira geral, é extremamente suficiente para esse contexto que a gente está querendo promover a hipnose, mas que o paciente não tem ali um efeito de dor muito grande. Não venha falar comigo que o tubo dói demais, porque não é uma verdade. Não precisa fazer fentanil para colocar um tubo na garganta de um paciente, nem na fase de indução. Isso é tema para outra aula. Ricardão, lá da mentoria, bate muito nisso, fala muito sobre isso, mas também para infusão contínua, ok? Dito tudo isso, falta uma pergunta para eu te responder com relação a essa fase das indicações absolutas. Lembrando que ainda tem a indicação relativa, fica aqui que eu sei que você vai gostar disso. Na indicação relativa, na absoluta, o tempo de sedação não deve passar de 72 horas. De uma maneira geral, isso não deve acontecer. Afinal de contas, nas primeiras 72 horas, você deve resolver seu problema de injúria pulmonar, né? Controlar o seu problema de injúria pulmonar, de choque hemodinâmico e o seu paciente neurocrítico, ok? E também porque após 72 horas, você tem uma incidência muito alta aí de abstinência na retirada, então eu recomendo que você mantenha no máximo 72 horas. Um último asterisco aqui, nesse contexto eu não faço retirada diária de sedação. Afinal de contas, eu estou tratando uma doença. Claro, eu recuperei mais rápido o choque hemodinâmico, eu vou tirar a sedação. Mas não é o objetivo aqui ficar acordando aleatoriamente o paciente. Afinal de contas, eu estou tratando com sedação. Tá bom? Então, estas foram as indicações absolutas de sedação. Se você
E eu vou falar agora, sobre a indicação relativa, que eu sei que é a que vocês mais usam e provavelmente a que o pessoal mais costuma vacilar e falhar. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, dá aqui o like, se inscreva no canal e compartilha, porque afinal de contas, pode ser que você precise, você como paciente, de alguém que tem esse conhecimento que eu estou passando aqui, e essa pessoa não vai ter se você não compartilhar esse vídeo para ela. Voltando ao assunto, vamos falar da nossa indicação relativa. O que eu disse que é a que a turma mais se equivoca e que mais erra? Porque justamente a indicação que eu coloco como relativa de usar sedação no paciente é a utilização de ventilação mecânica. Eu sei que muita gente, é engraçado isso, porque muita gente, principalmente que está mais no começo da carreira, que não é especialista em emergência ou terapia intensiva, tem uma certa aversão a deixar paciente em sedação, em ventilação mecânica sem sedação. Mas eu te garanto que este é um grande problema e você está gerando, e a pessoa que está fazendo isso, está gerando aí um monte de risco para o paciente por deixar ele simplesmente em sedação só pela ventilação mecânica. Então, quando, Gabriel, que eu vou deixar esse paciente em ventilação mecânica com sedação? Principalmente quando tiver risco de autoextubação. E esse risco de autoextubação, ele pode ser porque você está num ambiente extremamente caótico, porque você está fazendo um transporte, por exemplo, no paciente, porque o seu paciente está com um grau de agitação muito grande e você não conseguiu ainda, de outras formas, controlar essa agitação. Então, nesse contexto, você pode utilizar sedação de maneira relativa, ok? Se ela é de maneira relativa, não é mais tratamento, a minha meta também diminui. Então, eu não preciso deixar, por exemplo, esse paciente com RAS -5, -4. Ou seja, eu não preciso deixar ele com sedação profunda, com coma profundo. Nesse momento, o meu objetivo é um RAS entre -1 e +1. De novo, o Luiz vai botar a tabela aqui para vocês, ok? Então, eu tenho o objetivo de mantê-lo calmo, de mantê-lo tranquilo, para que ele se adapte à ventilação, se adapte àquele momento que ele está ali bem restrito, mais restrito ao leito e tudo mais, que ele não corra risco de realizar uma extubação que não está prevista nesse momento. Então, por isso a gente faz sedação de maneira relativa nesses pacientes com uma meta de sedação muito ali, quase que uma sedação acordada. E por isso, a principal droga que a gente vai utilizar nesse momento é o Precedex, a dexmedetomidina. Ela gera uma excelente sedação acordada, é um alfa-2 agonista, o paciente não tem depressão respiratória e eu recomendo que você faça bastante Precedex. Gabriel, eu não tenho Precedex no meu serviço. Se você tiver clonidina, dá para fazer também clonidina em infusão contínua, 4 ampolas em 100 ml. Porém, a clonidina ela tem mais efeito sistêmico, ou seja, ela tem mais hipotensão e bradicardia, então você tem que tomar muito cuidado com a utilização de clonidina, mas eu sei que a gente está falando aqui para medicina brasileira de verdade, nem todo mundo tem dexmedetomidina, apesar dela ter quebrado a patente. Eu não tenho dexmedetomidina, não consigo fazer clonidina. Qual é a outra droga que eu uso? Propofol seria a droga indicada, apesar de gerar uma sedação profunda. O Propofol, ele tem uma meia-vida tão curta que ele te permite uma altíssima titulação, uma titulação muito fina. Então, você consegue manter esse paciente no RAS -1 a +1 de maneira muito eficiente com a titulação do Propofol. Ah, Gabriel, e se eu quiser inventar mais a roda? Se você quiser ser mais bacana, uma pessoa muito vanguardista, um médico ali que sabe bastante, você pode tentar sedação oral, tá? Utilizando até um opioide via oral, pode utilizar antipsicóticos e utilizar até antihistamínico via oral. São drogas que podem te ajudar a deixar esse paciente mais calmo. Claro, você perde um pouco a questão de titulação, mas certamente são potentes, são fortíssimos ajudantes ali, são fortíssimos candidatos ao uso quando você está com um paciente em ventilação mecânica e você quer deixá-lo apenas calmo, ou seja, uma indicação relativa. Sedação via oral, você vai estar sendo um médico brilhante, vai estar sendo um médico, com certeza, que está no caminho do bem aí. E nesse contexto, você achou a gente aqui, então você é um médico bom, eu tenho certeza. Gabriel, e o midazolam? Eu uso ele em algum momento neste contexto? Olha, só quando você precisar muito fazer essa sedação na ventilação mecânica e não tiver nenhuma outra droga. Se você não tiver nenhuma outra droga, e aqui eu até coloco a morfina antes do midazolam, tá? Faça uma dose de morfina, faça morfina de 4 em 4, deixe o paciente calmo, tá? Mas, se você não tiver nada e precisar muito, esse paciente está com muito risco de extubação, eu com certeza, talvez, colocaria o midazolam, mas por um tempo muito curto. E aí eu já vou falar por quanto tempo você vai fazer tudo isso aqui, mas por um tempo muito curto, ok? Antes de falar, eu vou deixar também aqui um link aqui embaixo para você
conhecer um pouco mais sobre a nossa mentoria Medicina Brasileira de Verdade. Basicamente, a gente cria um grupo individual, eu, Ricardo GD Alves, com você, e a gente vai te ensinar, te mentorar no seu dia a dia, no seu plantão, na sua UBS. É basicamente, Luizão, uma residência individual, uma residência para quem quer realmente evoluir no dia a dia. Então, além disso, tem um monte de outros bônus, mas nesse momento eu só quero que você se apegue à ideia de que você vai ter a possibilidade de conduzir seus casos, de ser mentorado, de evoluir, de estudar, aprender no seu dia a dia comigo, com o Ricardo e com o GD, ok? Para finalizar, então, eu vou falar quanto tempo essa indicação, essa sedação relativa na ventilação mecânica você vai utilizar. Basicamente, a gente vai usar pelo mínimo de tempo necessário. A gente vai reavaliar todo dia se eu consigo retirar e basicamente, de novo basicamente, né? Falei várias vezes essa palavra agora, mas a gente vai utilizar, a gente vai suspender o quanto antes a gente puder para extubar esse paciente ou esse paciente tiver ficado calmo. Lembrando que durante esse período em que eu estou tentando ali, estou usando a sedação, eu vou buscar alternativas para que eu consiga tirar esse risco de autoextubação sem que eu necessariamente utilize droga. Ou seja, eu vou chamar a família, vou fazer ali terapias comportamentais, vou fazer outras coisas não medicamentosas para que esse paciente consiga ficar calmo, tranquilo no tubo, sem risco de extubação, tá bom? Esse era o vídeo do canal de hoje. Eu acho que é um vídeo que tem muito potencial, eu acho que vai te ensinar muito. E eu te peço mais uma vez para você compartilhar esse vídeo e o canal com o máximo de gente possível. E se você quiser ser um mentorado nosso, fazer medicina brasileira de verdade, ser um médico diferenciado, clica também aqui no link, num dos links aqui abaixo. Abraço. Luizão, apaga a luz.